Oi pessoal do quinto, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de geografia. E a aula de hoje vamos estudar meios de transporte, tá ok? Então, quais são os meios de transportes existentes, né? E para que eles servem? Bem, os meios de transporte, já no primeiro parágrafo, né, da página 13, ele já diz, né, que ele serve para o deslocamento de pessoas e de produtos, tanto na cidade como no campo. Então, os meios de transporte para a sociedade, ele é extremamente necessário, pois é através dele que acontece esse fluxo, né, essa transição entre os produtos, né, seja matéria-prima, seja já o produto pronto, né, para o consumo. Então, os meios de transporte, eles servem para estar efetuando esse deslocamento, tá ok? Então, um produto que é criado vamos ver, uma matéria-prima, tipo uma plantação de banana, né? Então, é através do transporte que leva a banana, a matéria-prima, para a indústria, para fabricar o doce da banana. E depois do doce da banana, o transporte vai levar ele para o supermercado para ser vendido, né, para ser consumido. Então, os meios de transporte eles são extremamente necessários para o desenvolvimento de uma determinada sociedade, de uma determinada cidade. Então, ali o processo de urbanização que a gente já via vendo, né, ele também se dá através, né, da evolução, do desenvolvimento dos transportes. Então, cada vez mais que os transportes vão ficando mais sofisticados, mais tecnológicos, mais eficaz ele é na questão de transportar produtos, matérias-primas ou pessoas, né? Então temos que ver, né, que o transporte ele também é utilizado para estar deslocando as pessoas de um lugar para o outro, tá? Então, se eu quiser ir para o Crato, eu preciso de um meio de transporte, seja meu, privado, né, o meu carro, minha moto, ou seja um transporte público, né, um Topic, um ônibus, né, que aí eu vou pagar para ele estar me levando para um determinado lugar. Então, os meios de transportes, eles servem, né, para tanto a ligação, né, do campo e da cidade, como para o deslocamento das pessoas dentro desses espaços, tá ok? Não só para sair para outro lugar, mas também estar se movimentando dentro do próprio espaço. Então, vamos para os tipos de transporte, tá? O primeiro tipo de transporte que eles nos dão é os navios, né? Que ele coloca que os navios, eles são responsáveis, né? Por uma boa parte com relação a ele citar que é a China, já que a China tem o maior porto, né? Está localizado na China, então ela é um grande exemplo de um país que investiu bastante nos transportes marítimos, né? O navio seria um transporte marítimo. Então, a China, ela investiu bastante nesse tipo de transporte, né? Então, é um país altamente industrializado, né? A China, ela compete com o mercado dos Estados Unidos, então são dois países potencialmente ricos. Então, ela se utiliza desse meio de transporte marítimo, né, que é o navio, para estar deslocando, despachando suas mercadorias para outros países. Ele coloca aqui o Brasil, né? O Brasil, boa parte dos produtos que vêm da China, o Brasil recebe nos seus portos. Então, eles vêm através de navios. Ele colocou aqui, ó, os lugares, nos portos de Santos, em São Paulo, de Itaguaí, Rio de Janeiro, Paranaguá, e Rio Grande no Rio Grande do Sul. Então, ele coloca aqui ele pontuou esses lugares, né, aonde existem portos, né, aqui no nosso território, onde existem portos, aonde a China ela está abastecendo, né, no caso desabastecendo desses produtos que vêm direto do seu país. É tão engraçado que ele coloca Xangai, que é onde está o maior porto da China, é em Xangai, né? E ele traz duas imagens. Observe as duas imagens. Xangai
1984, então Xangai em 1984 e Xangai em 2016. E aí observem bem, né, como era Xangai no início, né, no início, né, do porto, né, ali estava começando esse tipo de transporte a funcionar, né, está ativa, e como ela está atualmente. Então, aqui essa imagem, ela faz uma ligação, né, de como os meios de transporte, principalmente aqui no caso o navio, ele foi bastante ele influenciou bastante a urbanização e o crescimento econômico da cidade de Xangai. E aqui ele mostra, né, por onde os navios eles passam, né? E sem falar que os navios, que aqui é um rio, tá? Que é o rio Yangtze, eu acredito que se pronuncia assim. E aqui mostra que a urbanização, o lugar onde as pessoas provavelmente moram no caso, e aqui a gente compara com esse espaço. Então a gente vê, né, mais vegetação aqui e pouca área urbanizada, e aqui a gente vê bastante área urbanizada e pouca vegetação. Então aqui é um antes e depois, né, do crescimento na questão dos meios de transporte, né, que influenciam. Então os meios de transporte eles vão influenciar bastante na urbanização. É um dos principais pontos de um país urbanizado, de um país industrializado, redes de transporte, são os meios de transporte. E aí temos os trens e ferrovias. Então, os trens e ferrovias são transportes usados para longa distância, né, pelo seu custo ser menor, tá? O Brasil ele começou a investir aí na década de 50, porém foi substituído pelas rodovias. Com o passar do tempo viu, né, que as rodovias seria mais eficácia, porém ainda existe os trens, as ferrovias, porém não é tanto como ali na década de 50. Então, hoje o Brasil, o meio de transporte mais característico do Brasil é as rodovias, né, que é através de caminhões e etc, tá? Mas, antes, os trens, eles tinham essa característica aqui na nossa região, tá ok? E aqui ele coloca que ele ainda é usado em países desenvolvidos, né? Para o transporte de passageiro e principalmente de carga, pois são considerados mais seguros, rápidos e econômicos. Países europeus e países asiáticos, como Índia, a China, usam com frequência os meios de transporte. Então, nesses países da Europa, né, a China ainda usa, né, os trens ou as ferrovias como meios de transporte, né? Os metrôs também faz parte aí de transportes ligados a ferrovias, só que bem mais desenvolvido e tecnológico do que os trens. Então, os metrôs, a gente tem bem essa característica, né, de ver que na Europa existe bastante metrôs. Então, por ser mais barato, econômico e seguro, né, se investe bastante nesse tipo de transporte na Europa e China. Aqui no Brasil, era na década de 50, mas passou a investirem mais em ferrovias. Agora vocês vão ler esse texto, tá, da página 4 e resolver as questões da página 5, tá ok? Depois disso, a gente continua falando sobre os meios de transporte. Automóveis, tá ok? Os automóveis foram um dos primeiros transportes a surgirem. Só que eles já eram de 3 rodas, até traz imagens de como eles eram antes e o quanto eles se desenvolveram e se tornaram altamente tecnológicos e modernos. Então, os automóveis são o que a gente mais usa para deslocamento pessoal, né, pelo seu tamanho, e é um tipo de transporte que sempre está em desenvolvimento, que está evoluindo tecnologicamente, tá? E aí essas perguntas, né, da página 5 é referente ao texto. Então vocês leiam, que é bastante pessoal, tá ok? As respostas. E aí, né, aqui ele traz, né, como o Brasil tem bastantes rodovias, porque os automóveis, eles transitam, né, entre cidades ou dentro da própria localidade através das rodovias. Não só os caminhões são
automóveis, né, são maiores para transportar já cargas maiores, né, ou ônibus e tal, mas aqui no Brasil, né, se usa bastante rodovias, né, por causa do uso de carros, moto, ônibus, caminhões, né, para viajar, seja para trabalhar, para o turismo. Então, aqui no Brasil se usa bastante as rodovias, tá? Se perguntar qual é o transporte que mais se utiliza no Brasil? Rodovias. Temos bastante carro, moto, ônibus, caminhões, ok? Então, no Brasil é bem mais característico. Ele até mostra aqui, ó, no mapinha, todos esses tracinhos vermelhos, tá aí no mapa da página 6, são estradas pavimentadas, tá? Esses vermelhos. Temos uma linhazinha, acho que é verde, que é limites estaduais e limites internacionais. É apenas a divisão do mapa geograficamente. Mas essas linhas aqui vermelhas são todas as rodovias que são pavimentadas, né? Temos aviões e aerovias, né? Que também é considerado um dos transportes mais seguros, né? Esse transporte do avião, ele é bastante organizado, ele se utiliza de softwares bem modernos para estar ali conduzindo, né, e tratando, né, da segurança para ele estar navegando para eles estarem transitando, né, no espaço aéreo com segurança. Então, se utiliza software, então se utiliza bastante de tecnologias para ele estar se movimentando, né? Ele é desenvolvido de matérias mais leves e resistentes, né? Aqui utiliza de software. Tem uns que são de grande porte, né, para transporte de cargas, e outros são de pequeno porte, apenas para o transporte de pessoas, né? Temos os transportes dutoviários, tá? Então, os transportes dutoviários, eles apenas são responsáveis, ele é apenas responsável por estar transportando, né, gás, produtos químicos, óleo, petróleo, gás natural, né? Então, o dutoviário, ele é formado através de canos, tá ok? O dutoviário, ele é formado através de canos e ele é responsável apenas para transportar esses tipos de produtos, né? Produtos químicos, gás naturais, o petróleo, que não podem, né? Não tem como ser transportado através, né, desses outros que a gente mencionou, mas alguns minutos aí atrás. Então, o dutoviário, ele vai ser responsável especificamente para esse tipo de transporte, tá ok? E aí, até ele mostra aqui, tem uma imagem mostrando, né, ó, através de canos, o dutoviário. E agora vocês vão observar, né, geografia na prática. Então, vocês vão observar o mapa, né, ele tem intitulado Principais Aeroportos do Brasil. Então, ele tem aqui falando de capitais, né? Esse que tem desenhado o aviãozinho, o vermelho mais escuro, e regionais, o vermelhinho mais claro, com o aviãozinho menorzinho. Então, aqui está mapeado todos os principais aeroportos do Brasil. Tá? E aí vocês vão responder, né, essa primeira questão aberta. E a segunda, né, que também se utiliza do transporte aéreo, o avião, né? Mostrando aqui como ele é fabricado mais ou menos desse tipo. E aí temos um mapa, que é o planisfério político, né? Observe o mapa e é correto afirmar que aí, de acordo com as perguntas, vocês vão respondendo, tá ok? A primeira, ó, as peças da aeronave são produzidas em todos os continentes. B, a maior parte das peças é fabricado no continente americano. Então, de acordo com o mapa, de acordo com esse aviãozinho sobre as peças de fabricação do avião e com esse mapa, vocês vão estar marcando aqui se é correto afirmar, tá ok? Então, é isso mesmo, a atividade bem simples, tá ok? Não esqueçam de resolver trocas de ideias na página 6.
E é isso, tá? Então, próxima aula vamos ver falar sobre transportes e a integração da cidade e o campo. Aí já vamos aprofundar mais o assunto, tá? Então, um beijo e até a próxima.